pastor Jeová já foi, o pastor Rômulo já foi, o Silvio está vivo, o Silvio foi aí agora há pouco, já sumiu também. Tá lá, cadê o Silvio? Está lá embaixo. Também esteve, alguns irmãos foram em programas que nós realizamos. Nós temos um programa todo sábado chamado Tudo pela Graça. Está sendo remodelado, modificado um pouco, aperfeiçoado. Tem toda terça-feira, às 19 horas, tem um programa chamado Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Esse programa, Conhecimentos e Assuntos Relevantes, ele foi iniciado na TV, RBTV, uma TV aberta de São Paulo, e era mandado por TV a cabo para o Brasil inteiro, né? Terminou o contrato e eu passei para a nossa TV. Conhecimentos e Assuntos Relevantes, que são entrevistas interativas, contributivas, toda semana, às 19 horas da terça-feira. Tem outros programas o tempo todo, nós estamos no ar o tempo todo. Ao abrirem Agathos Play vai aparecer TV. Aperta ali no modo TV que vai dizer o que está acontecendo agora. E nós estamos crescendo, multiplicando, etc. Tem um projeto que eu trouxe material para os irmãos levarem para as suas igrejas, para o seu pastor, para os seus diáconos. Aperta o pescoço deles para fazerem isso, tá? Mas aperte de leve, que se eles matarem vai complicar, porque o velório e o sepultamento custa grana também. Para evitar despesas demasiado para a igreja, apertem de leve, certo? Para eles entrarem nesse projeto. O projeto chama-se Projeto Púlpito Brasil. Ele é destinado a quê? A que cada igreja apresente. As igrejas apresentem na TV 2 cultos por mês. Um de domingo pela manhã, vespertino, que é um culto clássico de doutrina, de ensino, de discipulado, etc. Tá? Então, a igreja que participar, que entrar nesse projeto, ela terá 2 cultos anunciados, gravados na própria igreja, normalmente, sem nenhum problema. Duração de 1 hora. Um de domingo pela manhã e um de domingo à noite, que é um culto evangelístico, certo? Gravado normalmente. Então nós teremos todos os dias, rigorosamente todos os dias, 2 cultos. E nos horários vagos nós repetimos. Vamos repetir. 2 cultos. Um culto doutrinário, apresentado à tarde, daquele horário que as TVs abertas estão com programações horríveis e que o pessoal que está em casa tem algum tempo para assistir, assiste um culto doutrinário de uma igreja batista ou de qualquer outra denominação. Nós trabalhamos com todas as denominações sérias. As que não são sérias a gente deixa para lá, né? Por exemplo, aquela igreja do bispo Pedir mais cedo, por exemplo, não entra, né? Vocês conhecem o bispo Pedir mais cedo, não conhecem? Pois bem, essa não entra. Aquela de um apóstolo que está sempre de lado, não, eu preciso agora de 100 milhões para acertar as contas, as dívidas que ele fez, etc. Esse camarada me procurou, mandou um agente me procurar querendo fazer programação na TV Agathos. Agora, 2 meses atrás, veio um apóstolo, eu acho lindo esse negócio de apóstolo, né? Um apóstolo mandou um projeto para nós, que ele é de São Paulo, ele quer implantar a igreja dele no Rio de Janeiro, e queria nos contratar para fazer a programação durante 1 mês inteirinho, todo equipamento, etc., para ele implantar uma igreja. Aí eu vi a imagem dele que mandou, bonito, o cara bonito, bem vestido, mas chicamente vestido, e nem o diabo em toda a sua glória se vestiu assim, né? Não é Salomão não, nem o diabo em toda a sua glória se vestiu assim. Agora é que tinha antes de cair, claro, né? A esposa, mas maravilhosamente vestida, também uma bispa, evidentemente, né? Aí apareceu o plenário da igreja dele, aí eu me arrepiei. Só gente humilde, pobre, descalço, sandália de dedo, aquela pobreza, ou seja, gente que vai lá para conseguir bênção, não? Aí mete a mão no bolso e entrega tudo que tem. O desgraçado é um desses pilantras. Eu digo, aí quem trouxe a ideia disse, mas pastor, vai dar uma grana boa. Eu digo, aí pega a grana dele e leva para o inferno, porque aqui não vai entrar. Tá? Vai procurar outro circo, que o meu não serve. Bom, então, é uma TV, nós temos um trabalho muito grande. Essas 2 últimas semanas eu fui 3 vezes ao Rio de Janeiro. Cheguei ontem pela manhã, anteontem à noite, ontem, cheguei meia-noite, saí de lá às 6 horas, cheguei meia-noite em Itaperuna, é uma coisa meio doida, né? Meia-noite e meia, muito cansado. Então esse programa aí é um programa para cada igreja apresentar um culto por mês, doutrinário, e um culto evangelístico. São 2 cultos só. Eu só preciso de 31 igrejas. E no mês que forem 30 semanas, ou 29 ou 28, como acontece, os programas serão repetidos, reprisados. Mas todas as igrejas terão, ao longo do mês,
2 cultos seus transmitidos. Leve para a sua igreja, não é uma coisa cara, é barato. Ah, mas como pagar a despesa? Arranja lá 10, 15 irmãos, cada um dando 50, 60 reais por mês, não é problema. Eu sei que os irmãos vão levar tombo, vão levar toco de algum outro irmão, né? Mas procure não excluir esses camaradas durante o tempo do contrato, pelo amor de Deus, certo? Não excluam, não. Qualquer besteira que eles fizerem, perdoem-nos, por favor, certo? Mas tudo bem. Arranje participadores para esse programa. Então, é uma estratégia grande, é um trabalho bonito para termos cultos. Eu prefiro que sejam cultos batistas do que de outras denominações. Eu não posso escapar. Vão entrar de outras denominações. Nós fazemos de tudo lá. O pastor Rômulo e o pastor Jeová estiveram lá, participaram de programa, gravação de programas, tudo pela graça. Viram que tinha cada cantores. Um dia apareceu um cantor lá cantando rap trap. Eu ouvi anteontem, está lá. Rap trap, mas o texto é evangélico, é verdade, é certo, bonito, mas eu detesto o estilo. O que eu fui fazer? O cara cantou, né? Foi mandado pela Bless Music, que é sócia nossa, né? E cantou. Dos 3, um ficou ruim e o outro mandei cortar, ficou só um só. Mandei não, o técnico cortou. Ficou uma aparência só, cruz credo, mas apareceu. Mas vale tudo, quarteto, dueto, solistas mais maravilhosos, de denominações que eu nem sabia que existia. Qual é a sua igreja? A igreja do Curupaco, não sei de onde. Então leve, por favor, esses folders, distribui em suas igrejas, vai ficar o resto ali, pastor. Manda distribuir o pessoal. Muito obrigado. Eu peço desculpas aos irmãos, eu vou sair porque tem alguns compromissos também no sábado. Né? Deus abençoe os irmãos. Desculpa a brincadeira. Diácono Adão, eu queria perguntar, tá bom. Queria perguntar quantos irmãos que vieram de outra cidade vão almoçar aqui em Ubá. Levanta o braço assim. Pastor Luciano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas, ok? O Adão vai louvar o Senhor. E depois o pastor Maxwell vai conduzir o pastor Luciano até aqui e vai orar. Ok? Pode deixar aí. Ok? Graça e paz, irmãos. Vivendo o verdadeiro amor é o nosso tema. E Jesus Cristo é o exemplo desse verdadeiro amor. Amém? Todo mundo necessita nessa vida, seja lá quem for, ter a coisa mais bonita, que é o verdadeiro amor. Eu também busquei bastante este sentimento assim, nos lugares tão distantes, quase que eu cheguei ao fim, mas eu não deixei de crer de um dia encontrar amor, amor. Só encontrei em meu Jesus amor. Só Ele mostrou o seu sangue derramado lá
amor traz um sorriso e faz a vida renascer. Faz do inferno um paraíso, traz um novo amanhecer. Eu também busquei bastante este sentimento assim. Uns lugares tão distantes, quase que cheguei ao fim. Nunca então deixe de crer de um dia encontrar amor. Só encontrei em meu Jesus amor. Só Ele mostrou o seu sangue derramado lá na cruz. Amor, só encontrei em meu Jesus amor. Só Ele mostrou o seu sangue derramado lá na cruz. Amém. Bom dia, irmãos. Nós estamos de volta para continuarmos o nosso congresso. Estamos continuando nessa manhã, celebrando ao Senhor. E mais uma vez vamos ouvir o pastor Luciano, que ontem nos falou, nos abençoou aqui com a palavra do Senhor, nos desafiou. E certamente agora pela manhã não será diferente. Então quero que você curva a sua cabeça, nós vamos orar, entregando a vida do pastor nas mãos do nosso Deus e pedindo também que Deus quebrante e abra nossos corações para a sua palavra. Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã. Te agradecemos por esses que estão aqui, por aqueles que estão nos assistindo através da live. Senhor, visita nessa hora, ó Deus, cada lar, cada família. E a nós aqui, ó Deus, também abra nosso entendimento, nosso coração para receber a Tua palavra, que certamente o Senhor já colocou no coração do pastor Luciano. Deus, usa o Teu servo aqui nesse momento, como temos visto, o Senhor tem usado ao longo de toda a sua vida, todo o seu ministério, Deus. Mas agora de maneira específica, ó Deus, usa-o aqui para nos ministrar, nos desafiar, nos exortar, ó Deus, a seguir aquilo que a Tua palavra tem para as nossas vidas nesse tempo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados. Que bom, né? Vamos dar continuidade então ao nosso tema, né? Nós estamos trabalhando aí
o tema da nossa convenção batista brasileira, que também deve ser o mesmo tema de todas as convenções, associações, pelo menos esse é o rito, né, normal, né? Quero agradecer a hospedagem que eu estou tendo, porque, irmãos, é incrível, né? Porque Jeová está lá no céu, né? E você está acima de Jeová. É uma coisa assim incrível, né? Que o Jeová mora ali, ele me colocou em cima da casa dele, então eu estou em cima, acima de Jeová. Ontem eu falei da recepção, né? Jeová é um grande amigo e eu quero agradecer a gentileza dos irmãos da liderança. Nós estamos trabalhando desde ontem esse tema aí, vivamos o verdadeiro amor. O texto bíblico proposto é o de João 13:35, eu tenho certeza que os irmãos já até decoraram esse texto, né? E ele diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui. São poucos os que estão aqui, né? Mas quando tem muita gente, você nem se importa com aqueles que usam celular para ver o Facebook, o WhatsApp, né? Mas quando tem pouquinho assim, a gente precisa que todos estejam conectados, né? Então, igual eu uso meus aparelhos para ler a Bíblia, para poder anotar comentários, anote. Você tem aí no seu celular um bloco de notas que você pode fazer as anotações daquilo que Deus colocar em seu coração. Porque esse texto aí, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ontem à noite, nós refletimos sobre a palavra matetés, que é a que está aí no original grego, e chegamos à conclusão que os discípulos de Jesus, que foram os apóstolos, eles, por terem sido bons alunos, porque esse é o sentido da palavra matetés, alunos, aprendizes, por eles terem sido bons alunos da escola de Jesus, a mesma mensagem chegou até nós, outros discípulos. Então isso vai se estender. Se você for um bom aluno, um bom aprendiz, a coisa vai à frente. Depois disso, nós trabalhamos sobre o nível de relacionamento do discípulo com Deus. Esse discípulo não pode ser qualquer discípulo. Como numa turma existem alunos e alunos, também no reino de Deus existem discípulos e também outros discípulos. Hoje nós vamos enfatizar mais sobre o tipo de amor, já que o tema diz: vivamos o verdadeiro amor. Então ontem trabalhamos mais o sujeito deste tema, que são os alunos. Hoje nós trabalharemos mais o substantivo amor. E por que ele está adjetivado pela palavra verdadeiro? Verdadeiro amor. Vivamos o verdadeiro amor. Vamos orar para que Deus nos ajude a entender o que Ele quer nos dizer. Não que a oração do irmão que me apresentou fosse inútil, mesmo porque todos nós temos que buscar a dependência de Deus. Não é porque são poucas pessoas que estão aqui que essa mensagem será feita de qualquer maneira. E a forma mais exata para isso é você depender de Deus para que ela possa chegar ao seu coração. Curva a sua fronte, sua cabeça, e nós vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento tão especial, quando receberemos a palavra do Senhor. Obrigado pelas igrejas aqui representadas, pelos pastores presentes aqui, os irmãos que estão aqui, e que todos nós recebamos do Senhor aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, num tempo tão difícil como esse, de demonstrar amor.
Nós precisamos do Senhor para demonstrarmos amor. Nós precisamos de Ti, Pai, para sermos bons alunos, bons aprendizes do Senhor. Porque o Senhor amou num tempo difícil, onde as pessoas estavam de costas para Ti. E nós queremos aprender a amar desta forma. Ajuda-nos, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você concorda comigo que nunca se falou tanto de amor como nos dias atuais? É muito amor, né? Inclusive eu ouço dizer muito uma frase: o amor venceu. Essa frase está no top, né, de todos os comentários, né? O amor venceu. Na verdade, muitos acham que o amor é aquilo que elas querem que seja. Eu quero chamar bastante a sua atenção para isso que eu vou colocar. Que vamos estar falando de filosofia, da origem, daquilo que tomou o lugar do amor na história da humanidade. Usa-se a palavra amor sem nenhum pudor ou respeito ao seu significado original. Então, nessa assembleia, nesse congresso, o discípulo de Cristo, que pretende viver o verdadeiro amor, precisa saber distinguir o que de fato seja amor daquilo que se anuncia como narrativas do prazer. Olha o que João, o apóstolo do amor e aluno de Jesus, diz em 1 João 4,8. Vamos ler juntos? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu queria que você repetisse a frase: Deus é amor. Preste atenção nessa frase: Deus é amor. João, discípulo de Jesus, está dizendo: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Perceba, o texto diz que Deus é amor. Isso é muito sério. E ainda diz que aqueles que não conhecem a Deus não sabem o que é amor. Quem pensa que sabe o que é amor não conhece a Deus, se não for de fato o amor que Deus representa, que Deus é. O texto não diz, olha aí para esse texto, esse versículo. O texto não diz que Deus é um tipo de amor, mas sim que Ele é amor. Ele não é um amor, Ele é amor. No grego, fazendo a exegese desse texto aí, no grego, não há possibilidade de se dimensionar qual seja o amor, né? Porque João coloca aí, inspirado pelo Espírito Santo, ágape. Mas ágape é um amor comum, né? Amor fraterno, de irmão, afeição, boa vontade, amor, benevolência, tudo isso é ágape. Erram os linguistas que querem dizer filos, eros e ágape como amores, como ágape se seja o amor que vem de Deus, sabe? Mais adiante eu farei uma abordagem mais hebraísta deste texto, mas a maioria das pessoas do mundo falam muito de amor, de todas as partes do mundo, discursa sobre o amor, canta sobre o amor, declama sobre o amor, interpreta sobre o amor, mas essa maioria ainda não sabe e nem experimentou o verdadeiro amor, que é alvo da reflexão da nossa denominação. O texto é claro: Deus é amor. E por que isso acontece? Porque todos falam de amor e não se refere a Deus. Porque quando eles falam de amor, cantam de amor, declamam de amor, eles não estão se referindo a Deus, que é a verdade. Porque isso tudo começa com a má interpretação dessa palavra amor. Essa palavra tem sido vulgarizada e desvirtuada do seu real significado. Para a maioria, infelizmente, para muitos cristãos
dá dó no coração. Dá dó no coração. Aliás, abrindo um parênteses aqui, dá dó no coração muita coisa. Eu tenho abordado alguns jovens, alguns adolescentes, que enquanto a profecia está sendo divulgada do púlpito, eles não estão prestando atenção. Eles não estão prestando atenção, e não é só jovens e adolescentes, não, muitos adultos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, onde as pessoas não estão ouvindo, mas não estão escutando, ou estão escutando, mas não estão ouvindo. Então, para muitos cristãos, infelizmente, o amor tem sido interpretado como um sentimento que traz prazer, alegria e afeto entre as pessoas, e é amor. Ah, eu me sinto bem, eu sinto, isso é amor. Não, isso não é amor. Esse desejo incontrolável por prazer, alegria, afeto, carinho, tentando traduzir o que seja amor, foi implantado na Grécia Antiga e se chama hedonismo, da palavra hedonê, que significa prazer, vontade própria. Foi fundada por Arístipo de Cirene, em 435 mais ou menos, como discípulo de Sócrates. E é em Sócrates que o temor de Deus e a unidade que a maioria tinha de temor de um Deus absoluto começa a esmoronar, ser desconstruída a partir disso. E Arístipo, ele é esse protagonizador dessa confusão que o amor, que é Deus, agora está sendo substituído por hedonê. Presta atenção nisso, irmão, porque isso é muito importante. A busca do prazer como finalidade última da existência humana, para se dizer feliz, vem dessa escola filosófica e é diametralmente contra o que Deus nos revela em sua palavra de Gênesis a Apocalipse. A partir da Grécia Antiga, ainda hoje, acredita-se que o amor seja a busca pelo prazer sem qualquer moralidade, com a triste negação das consequências. Isto está enraizado em nossa sociedade. Fala-se de amor, 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 mas o que está falando é de prazer, de uma felicidade que não tem nenhum compromisso com a imoralidade. Olha bem, você já ouviu alguém dizer: o que importa é a gente ser feliz? Hein? Está enraizado nisso aí. O que importa é a gente ser feliz. Estes dias têm sido terríveis, pois há uma negação da moralidade, um ataque sistêmico aos valores judaicos cristãos, que é a base de toda a justiça ocidental, oxalá seja de todo mundo. Não matarás, não roubarás, não mentir. Tudo isso são valores que vêm de Deus e estão todos sendo deturpados por esta sociedade hedonista. Dizem: o que importa é amar, não importa quem e nem como. Por isso, muitos estão chamando o hedonismo de amor. Então tome cuidado, irmão. Quando a pessoa fala assim: amor, amor, isso é amor, amor, você tem que ter cuidado. Frases como esta, o que importa é ser feliz, são o que muitos de nós não percebemos, sofismas, que se não formos diligentes na busca pelos significados das palavras, pela palavra de Deus, corremos o risco de apostatar da fé.
E apostatar, só lembrando a origem desse nome, no original é errar o alvo. Sofisma, o que é sofisma? Muitas pessoas não sabem, não querem saber, não estão nem aí, mas esse é o âmago da discussão, do discurso que quer dominar o mundo. Na lógica, é um argumento ou raciocínio feito com o objetivo de produzir uma ilusão da verdade. Quando você fala em sofisma, você fala isso é uma ilusão da verdade. Ou seja, parece que é certo, mas não é certo. Simula um acordo com as regras da lógica, mas na realidade é um raciocínio inconsistente e incorreto, deliberadamente enganoso. Eu tentei dar um exemplo aqui hoje de manhã, mexendo na mensagem. Um exemplo vivido por nossa sociedade é quando dizem, olha bem, dizem que é necessário, para proteger a democracia, limitar as redes sociais. Isso é um sofisma. Não tem nada a ver com política. Isso é um domínio do discurso. Na democracia de verdade, a pessoa deve ter o direito de dizer o que quiser, mas precisa ser responsabilizado pelo que diz e não ser impedido de dizer. Isso é democracia. Então, quando a pessoa fala assim, o importante é ser feliz, não, importa sim ser feliz pelas razões certas. Por isso é importante que os alunos, discípulos de Cristo, saibam sobre o verdadeiro amor. A palavra amor no hebraico e não no grego, ela é ahavá. Então quando você lê assim lá em João 13:35, Deus é amor, você está dizendo isso, Deus é ahavá. E no hebraico, e aí eu quero lembrar os irmãos, nós somos uma igreja, temos uma teologia enraizada no fundamento hebraico. O grego é uma extensão, é um desvio do hebraico. O povo nunca deveria ter, no Novo Testamento, se acomodado a uma língua que não era hebraica. Então tudo tem que ser considerado à luz dos valores hebraístas. Então no hebraico, amor, ahavá, não é apenas uma palavra, mas sim um conceito sobre o que seja amor. E eu quero tentar passar isso para os irmãos aqui. Peço desculpa aos irmãos se parecer um pouco tanto quanto intelectualmente elitista, mas eu quero que os irmãos são inteligentes, é só os irmãos prestarem bem atenção que os irmãos vão entender. Aliás, nós contamos com o Espírito Santo para isso. Não há aqui um mestre e alunos, há aqui um irmão querendo compartilhar com os irmãos os mais profundos significados das palavras. Tudo no hebraico, tudo tem uma profundidade a ser considerada pelos alunos de Jesus, pelos discípulos de Jesus. Considerando, por exemplo, a gematria hebraica, que faz o texto ter todo sentido. Por exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo antes de entrar na questão do ahavá. Falamos que tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento falam do Mashiach, do Mashiach. Nós só vamos entender que é o Yeshua quando o Yeshua nasce, vem a esse mundo. Então o Velho Testamento todo a gente fala assim, não, no Velho Testamento todo fala-se sobre o Mashiach, e no Novo Testamento o Mashiach é conhecido o Yeshua. Jesus é o Yeshua HaMashiach. Então, todos nós sabemos disso. Mas a gematria, ela resolve isso de uma forma muito simples. Uma das formas é, quando você pega a primeira letra
da palavra na Bíblia, tem lá Bereshit, Bara Elohim, e aí vai, Hamashim, Yeatzeret. Quando você vê a primeira frase na Bíblia, Bereshit, a primeira letra é Bet. Presta atenção nisso. Quando você vai lá no Novo Testamento, e aí considerando o hebraico e não o grego, você tem lá Amém. A última letra é o Men. Quando você junta o Bet com o Men, você junta essas duas letras, forma a palavra bem, que significa filho. Então, tudo que diz da primeira palavra do Velho Testamento à última palavra do Novo Testamento, a última letra do Novo Testamento, fala sobre o Filho. Juntando isso tudo aí, você significa que tudo no Velho e no Novo Testamento fala para a glória do Filho, sobre os planos do Filho de Deus. Então, no caso do Ahavá, Deus é Ahavá, diz lá João. Nós encontramos duas raízes fundamentais para entendermos o conceito de amor: Rave e Ahave. A primeira raiz, Rave, composta pelas letras Rei e Vet, significa dar. Isso nos lembra que o amor verdadeiro é fundamentado na doação e no sacrifício. Por sua vez, a segunda raiz da palavra Havá, ela adiciona às letras Rei e Vet a letra Aleph. E aí a palavra se torna essa palavra aí, Havá. Essa raiz significa nutrir, destacando a importância de alimentar e cuidar do amor para que ele floresça e fortaleça as pessoas. Isso é impressionante, irmãos. Isso é bem significativo quando a mulher amamenta uma criança. A mulher na amamentação, ela compreende perfeitamente o que significa amor, de doação e de nutrição. A Bíblia está dizendo que Deus é amor, ou seja, Deus é o próprio Ahavá. Não precisamos nos esforçar muito para ver que o Deus de Israel é o nosso Deus que nos ama e que se doou por nós em todos os sentidos. Por exemplo, em Gênesis 2:24, quando diz sobre o amor no casamento, presta atenção aí, infelizmente aqui não tem muitas jovens meninas para ouvir isso que eu vou falar. Em Gênesis 2:24, quando diz sobre o amor no casamento, está falando sobre nutrição e doação. Quer ver? Gênesis 2:24 diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Não existe casamento sem decisão de doar e nutrir. Isso significa que, embora o homem e mulher desfrutem do amor eros, e aí eros vem da palavra erotismo, erótico, não no sentido negativo disso. Mesmo marido e mulher desfrutando dessa intimidade, não podem ignorar o poder garantidor do casamento, que é o próprio Ahavá. Quando Deus diz que o homem e a mulher serão uma só carne, aparece o termo Echad, que significa unidade. Os dois serão unidos. E isso é tão forte que o casamento representa uma aliança com Deus. Todas as alianças com Deus, ou que Deus fez com os homens, envolveu sangue. O casamento também. E como isso acontece? Com sangue. Com sangue. Quando o casal vai para lua de mel, há sangue.
Embora isso nos deixe muito desconfortável, nós precisamos entender qual é a mensagem implícita aqui. Quero chamar a atenção das mulheres sobre isso. Nas núpcias, o sangue representa uma aliança de duas pessoas com Deus. E há uma sacralidade na perda da virgindade. Não é uma questão erótica, sexual. É uma questão de aliança. Está sendo feito uma união íntima, onde Deus planejou para que o sangue fosse a marca da aliança com Ele, e não só entre os dois. E aqui, não está aqui no meu esboço, mas eu quero estou lembrando aqui, né? Que antigamente os povos, quando eles invadiam uma determinada, um determinado povo, olha como é que o conhecimento lá atrás, ele era mais puro, desprovido de contaminação do discurso, e como ele chegou ao nosso tempo todo desvirtuado. Lá atrás, as pessoas faziam determinadas coisas sem muito sentido. Quando eles dominavam o povo, todas as mulheres eram estupradas. Hoje se conhece, por estudos e pesquisas, de que isso era para poder alterar o DNA das próximas gerações possíveis. Porque hoje é comprovado, toda relação sexual, o homem não sofre nada, mas a mulher carrega o DNA daquele que fez sexo com ela. Lá atrás, nem se imaginava em ciência dessa forma, mas já havia um conhecimento prévio, natural sobre isso. Voltando aqui, os jovens de hoje, toda a igreja de hoje, os discípulos de Jesus, os alunos, os aprendizes de Jesus, precisam sair da influência do hedonismo e serem mais impactados com a Ahavá de Deus, que o Ahavá, que é o próprio Deus. Por isso Paulo advertiu aos crentes em Corinto, para que eles não se tornassem uma só carne com as prostitutas. 1 Coríntios 6,16, vamos ler juntos? Vocês não sabem a advertência de Paulo era porque aquilo não era Ahavá, aquilo era hedonê, hedonismo. Ahavá é amor e promove a unidade na prática da doação. O hedonismo é exatamente o oposto disso. Ele trabalha contra a vontade de Deus e quer quebrar a unidade. As pessoas querem viver um amor falso e em prazeres sem limites, dizendo que isso é amor. Querem se manter nesse estilo de vida hedonista. O mundo está se tornando cada vez mais hedonista. E a igreja está engolindo esse discurso. Um mundo que fala de amor, mas só pratica o hedonismo. Mas a Bíblia diz que quando somos salvos, as coisas velhas ficam no passado. Em 1 Coríntios 6,17 diz: o porquê não podemos mais viver no passado de pecados. Está escrito aí: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, por que essa união foi feita no sangue de Cristo? A nossa união com Cristo também teve uma aliança feita no sangue. Por quê? O verdadeiro significado do amor é renunciar às vontades próprias e se tornar um com Cristo. É um sacrifício, é uma doação. O mundo está pressionando a igreja a amar como eles acham que seja o amor.
Por isso há essa pressão em cima da igreja, dizendo que a igreja não ama os homoafetivos. Que a igreja não ama. Que a igreja não ama é porque eles têm uma qualificação de amor que não é Deus. Isso tem que estar muito claro para nós, irmãos. Porque quando nós formos perseguidos, quando nós formos mortos, nós temos que morrer pelas razões certas. O que levou Estevão até a porta da cidade para ser apedrejado? Uma mentira. Aí ele falou assim: já que eu vou morrer mesmo, então deixa eu aproveitar e fazer uma pregação aqui dos valores corretos. Aí ele vai e pega do Velho Testamento, vai e coloca tudo. Aí o pessoal começa a apedrejá-lo. Mas o que acontece ali? Chegar lá, eu vou perguntar para ele, irmãos. Chegar lá no canto: Estevão, vem cá. Quando você começou a sentir aquelas pedras lá, Luciano, sabe que aquelas pedras nem doeram. As pessoas olhavam para mim e parecia que eu estava sofrendo, mas eu não estava sofrendo porque eu já estava ligado com a glória de Deus, com a cavode de Deus. O mundo está pressionando a igreja, mas a igreja tem que resistir. E tem que resistir produzindo discípulos, alunos, bons alunos, que aprendam com Cristo e não com o mundo. Até existem igrejas hoje chamadas inclusivas, para nossa vergonha. E isso por causa do entendimento errado de amor. E não só isso, a maioria dos pastores que estão adotando a igreja inclusiva tem um filho, uma filha, que partiram para esse lado. Preste atenção nisto que vou falar. Deus nunca discriminou ninguém e não discrimina ninguém, mas todos que foram tratados pelo Ahavá foram transformados. Todos. A mulher adúltera foi transformado. O perseguidor da igreja foi transformado. Quem negou Jesus foi transformado. O cego viu, o paralítico andou, o mudo falou, e até os mortos foram ressuscitados para a glória de Deus. Todos largaram o seu passado para se unir a Cristo por causa do Ahavá que vem de Deus. Não é o amor que tem que se conformar com aquilo que o homem deseja, tem prazer por causa do hedonismo. Não! O hedonismo tem que ceder ao amor moral, o amor ético, o amor que não interessa se Deus não vai dar explicações do porquê isso. Ele é Deus. Jeová é o Senhor, não Jeová dessa igreja. Amém, irmão? Às vezes ficamos tentados a desejar que as pessoas venham para a igreja de qualquer forma. Preste atenção nisso, meu irmão. Passa lá para a minha igreja. Não existe esse negócio de passar para a minha igreja. Não existe. Isso será um desastre, tem sido um desastre no reino, porque elas não experimentaram o amor que transforma, o amor que muda. A palavra amor nada tem a ver com concordar com o pecado e aceitar as pessoas da igreja de qualquer forma. Eu tenho 2 filhas, uma já adulta e outra adolescente. Quando eu saio com elas que eu vou falar sobre o homossexualismo, eu falo: pai, fala baixo, pai, fala baixo. Porque esse mundo está pressionando-nos de tal forma. Não, Deus não aceita as pessoas de qualquer maneira. Ele as recebe. A igreja inclusive fala assim: não, Deus te recebe como você, Deus te aceita como você é. Negativo. Deus não aceita ninguém como ela é. Deus recebe como ela é. E aí ela experimenta o amor, e aí morre para o mundo, Gálatas 2:20, e ressuscita para uma nova vida. Há uma transformação na vida delas. Ele as recebe de qualquer maneira, mas quando elas experimentam o seu Ahavá, e o Ahavá não significa que eu vou concordar, aceitar como ela vem.
há um desvio aqui, irmãos. As pessoas vêm machucadas, as pessoas vêm drogadas, as pessoas vêm cheios dos seus hedonismos, e a gente quer pegar o hedonismo, dar uma limpeza nele e dizer: isso é amor. Não é amor. O ahavá tem a ver com sacrifício, com morrer e ressuscitar para uma nova vida. Quando Nicodemos chegou perto de Jesus, ali em João 3, ele veio com falas hedonistas. E você reparou isso? Ele se esconde, vai encontrar com Ahavá. Ele vai, se esconde, não deixa ninguém ver que ele está indo, chega lá na frente de Jesus, ele tira: ó Senhor, ninguém é como o Senhor, e começa a elogiar. O que é isso? Nicodemos está sentindo prazer no elogio, no discurso. Aí Jesus: negativo, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nós estamos aceitando os discursos com medo. O Senhor vai estar com você. Muitas pessoas drogadas, viciadas, todo o lixo do hedonismo, às vezes está se perdendo porque nós não estamos tendo coragem de dizer: Jesus te ama e Ele pode mudar a sua vida. Só o amor de Deus demonstrado através do Evangelho de Cristo pode desfazer as obras do diabo. É o que está lá em 1 João 3,8. Lê comigo: aquele que pratica o pecado Eu vou repetir a primeira parte da primeira frase. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Pastor, pelo amor de Deus, não fale isso fora daquele portão para fora. Pelo amor de Deus. Isso é muito constrangedor. Pastor, quem fala isso para você são os cristãos influenciados pelo hedonismo, e que você tem que pastoreá-los. Dizer: não, meu irmão, está errado. Você tem que chegar nessa hora e falar para a pessoa: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Se você não for transformado, você não entra no céu. No julgamento do processo da Pibari, no Tribunal de Justiça de Vitória, a promotora de justiça, uma endemoniada, ela vai e fala assim, olhando para mim, que ela sabia que eu era o pastor: quem são vocês para dizer quem é que vai entrar no céu? Ah, meu irmão, quase que eu sou preso naquela hora que eu... Duas ou uma estava me segurando. Era o meu medo de ser preso, ou era o Espírito Santo falando: não, vai ficar aí, você não vai falar. Porque eu queria me colocar de pé e dizer: Deus disse isso. Ou a gente começa a dizer, e é isso que o hedonismo está dizendo: não, homossexualidade não é pecado. Não, mentira não é pecado. Não, adultério não é pecado. Não, fazer sexo antes do casamento não é pecado. E meninas, infelizmente tem poucas aqui, vai até parecer que eu estou falando diretamente com vocês, mas não é. As mães também estão aqui. Protejam suas meninas, porque a virgindade não é uma questão cultural,
é uma questão da aliança em Deus. Você precisa parar de ouvir o que o mundo está dizendo e ouvir o que a palavra de Deus diz. Mas também, né? Nós não temos tempo para ler a Bíblia nem estudar a Bíblia. Então a gente vai perdendo o conceito do sagrado. A gente vai perdendo o conceito do que a Bíblia diz, a palavra do Senhor. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque na relação nossa, igreja de Cristo, a noiva de Cristo, com o seu noivo, não há meio termo. Isso não é só do Novo Testamento, lá no Velho Testamento, o que o Senhor falava através dos profetas? Esse meu povo se prostitui com outros deuses debaixo das árvores. Não tem meio termo. É sim ou não. Por isso, estamos sendo confundidos pelo Edonê, é que talvez cheguemos à conclusão que está perto a volta de Jesus. Porque diz a palavra, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Por favor, faça o estudo desse texto. Não é fé no sentido de que você confia em Deus, não. Fé é o conjunto da palavra de Deus. Palavra de Deus não vai estar mais no nosso coração. Porque até mesmo confiar em Deus, eu posso ser influenciado pelo hedonismo. Então, irmãos, quero concluir, antes que vocês se levantem e vão embora. Essa entrega de dar a própria vida revela o caráter de Deus do seu poderoso Ahavá. Olha o que diz João 3,16, muito conhecido. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu. Em outra tradução, porque Deus amou o mundo de tal maneira, em outra tradução, que deu. Amou o mundo mostrando o que é o amor, dar. Enquanto o hedonismo é apenas um sentimento egoísta, por isso que você vê pastores falando em casamento e tudo mais, ele vai falando, né? O amor é uma escolha. Muitas pessoas não compreendem isso. Porque o que é um sentimento, aí eu sinto amor, é hedonismo. O amor, a Ahavá, é uma escolha. Quando você não era crente, se você não nasceu num lar cristão, por que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Pela fé. Porque na verdade você não o conhecia. Você não pode falar que você recebeu Jesus Cristo porque você reconhece que tudo que Ele fez por você te leva a entender esse sentimento. Poxa, eu tenho um sentimento por Deus, porque Ele fez tanta coisa. Não, você está ali, nem crê em Deus, aí você ouve o Evangelho e você recebe a Jesus. Porque você entende que o fato de Deus ter entregado Jesus na cruz para morrer em nosso lugar, é uma demonstração válida do que é o amor. O Ahavá é um exemplo de doação que surpreende, nos nutre e nos fortalece. Então, falar sobre amor sem dar, falar de amor sem nutrir, é como dizer que só gosta. Jesus, quando estava falando que era a videira verdadeira, lá em João 15, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. É a Ahavá. Não é uma decisão humana, não é vontade humana. Então, na missão de viver o verdadeiro amor, nós, os discípulos de Jesus,
precisamos identificar o verdadeiro significado das palavras, verificar se estão relacionadas com as Escrituras Sagradas no seu sentido mais profundo e dar o sentido correto a elas. Caso contrário, você poderá estar vivendo e pregando sobre outro tipo de amor que não é o ahavá. Eu já estou acabando, irmãos. Devemos ter cuidado, estou acabando porque eu estou vendo que já está em 45 minutos que eu estou pregando, mas já estou acabando. Eu não sou o Adonias. Ontem alguém falou assim, o Adonias fala, está acabando, mas não sou. É meu amigo, mas não é... Não. Então devemos ter o cuidado para não apostatarmos da fé, que é o conjunto de ensinos de Jesus. Muitos dizem que Albert Einstein, eu quero dar esse exemplo, que ele acreditava em Deus. Não, Albert Einstein é uma pessoa que acredita em Deus porque ele fala, eu creio em Deus. Mas olha o que, quando perguntaram para Albert Einstein, você crê em Deus? Ele respondeu o seguinte, acredito no Deus de Spinoza. Baruch Spinoza, é um filósofo. Eu creio, eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe, panteísmo. Não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações do homem. Albert Einstein não acredita em Deus, acredita no Deus de um filósofo. E esse filósofo é da linha de Sócrates, da linha de Aristóteles. Einstein não acreditava no Deus revelado pelas Escrituras. Olha como nós facilmente somos levados a concordar. Einstein crê em Deus, e começamos a duplicar isso em nossos púlpitos. Seria má informação sobre quem seja Deus? Talvez, porque o Deus que eu preguei nesta manhã é o Deus Ahavá, lá de João, capítulo 13, verso 35. Que Deus abençoe os irmãos e que essa mensagem possa ter ajudado pelo menos a confundir a cabeça dos irmãos, os irmãos pararem e falar assim, epa, agora tem que parar e colocar as coisas no lugar. Sabe como é que é? A Bíblia veio confundir, né? Os loucos, né? Veio trazer uma... Que Deus abençoe os irmãos. Hoje à noite eu vou estar pregando sobre Deus acredita no discípulo. Deus acredita em você. Não falte, principalmente as mulheres que gostam de novela. Próximo capítulo. Quem gosta de dorama, ontem eu falei de dorama. Quem gosta de dorama, novela, e venha hoje à noite, nós vamos estar fechando essa trilogia. Uau! Que aula, né? Que bênção, né? Que bênção. Ainda bem que essa mensagem está sendo gravada. Eu queria pedir a você que você replicasse essa mensagem, que está no YouTube, né? Primeira Igreja Batista em São José de Ubá. É Congresso Manhã. É essa mensagem, né? Há um tempo atrás, pastor Luciano, estávamos numa classe aqui de batismos, umas 20 pessoas mais ou menos, se preparando para os batismos. Aí eu ouvi dizer algo a respeito de um jovem, e eu o chamei no gabinete, e com muito carinho, com muito amor, eu perguntei a ele se ele gostava de menino ou de menina. E ele respondeu com toda a sinceridade do coração dele, que gostava de menino, não é? Eu com todo amor disse para ele que eu não poderia deixar de dizer a verdade de Deus para ele, que eu o amava, que a igreja o ama,
e que ele é bem-vindo aqui na nossa comunidade, mas eu não poderia batizá-lo, porque o que ele está fazendo, praticando, é pecado. Deus reprova, e eu não poderia ser desonesto com ele, desonesto, hipócrita, não é? Condescendente, e batizá-lo para que ele tornasse membro da igreja, não é? E ele aceitou, não é? Não, pastor, o senhor está certo, né? Está tudo bem, né? Então nós pastores temos que ter um mínimo de coragem e fidelidade a Deus e não enganar as pessoas. E disse para ele o seguinte: olha, se eu não disser isso para você, um dia Deus vai acertar contas comigo. Por que você não falou da minha palavra para ele? Né? Querido colega, isso é amor. Amém? Falar a verdade é uma atitude amorosa. Amorosa. Ainda que doa às vezes. Não é? Ainda que doa. Mas é preciso. Amém? Muito bem. Então, logo mais, não é? À tarde, nós temos às 14 horas, né, pastor Maxwell? Está aí no programa dos irmãos, não é? Sábado às 14 horas. Está aqui quarta reunião da União Feminina, está aqui 13h30, não é? 13h30 no programa. Oi? Vai ser 14 mesmo, não é? E à noite, o horário de sempre, às 19h30. Amém? Eu estou aqui com um papelzinho. Quem for almoçar aqui, o bar não vai almoçar aqui na igreja. Tem um restaurante numa irmã da igreja aqui, toda a sua equipe, uma comida maravilhosa, a 150 metros à minha esquerda. Tem a primeira esquina ali do Banco do Brasil. Na próxima esquina, à esquerda, tem o restaurante da Lídia. Né? Aquela se converteu lá em Filipos. Ela está viva até hoje. Com um restaurante aqui. Você vai pegar esse papelzinho aqui comigo e você só vai pagar R$20 no self-service. Se você chegar sem esse papel, você vai para a balança. E vai com certeza ficar mais caro. Tá certo? Isso aqui é só para quem está aqui no congresso. Tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra do céu para nós. Obrigado, Senhor. O Senhor nutriu a nossa alma. O Senhor abriu os nossos olhos, mais uma vez, para as verdades exaradas na Tua palavra. E vamos pregá-las, Senhor, como ela é, até o dia da volta de Jesus, mesmo que tenhamos que pagar um preço por isso. E o preço que possivelmente viermos a pagar, exponencialmente será muito menor daquele que o Senhor pagou por nós naquela cruz. Vamos ser fiéis até o fim, porque a tua palavra diz que aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida, e dela nós não abrimos mão. Oramos com ação de graças em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Um bom dia para vocês, um bom apetite e até logo mais, permitindo Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
eu não teria dito. Então, quem for almoçar, por favor, aqui no restaurante da Lídia, pega comigo esse ticket.